Vamos respirando suavemente, para poder entrar em sintonia com o nosso estudo, com o nosso aprendizado de hoje, e que nossos amigos espirituais possam nos guiar nesse aprendizado. Que o Senhor, nosso Mestre Jesus, nosso Pai maior, possa nos dar paz, tranquilidade, nesse momento, que é muito importante para nós, aqui da equipe, desse grupo, que possamos levar o nosso estudo mais adiante, para as nossas casas, para o nosso ambiente, para o mundo social. Obrigado, Mestre Jesus, por esse grande momento, tão esperado por todos nós. E assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma breve revisão. Então, Barreto, que não teve como fazer na última, nós estamos no capítulo 3, Barreto. Já iniciamos o capítulo 3, que o título é Equipagem Mediúnica. Ou seja, o título, para que nós que estudamos o livro Desobsessão, o próprio título já indica o grupo base, o grupo ideal, o grupo sério, André Luiz chama de grupo base, que ele espera de todos nós. Ou seja, não é um grupo, é uma equipe. Ele fala grupo, mas coloca o título como equipagem mediúnica, ou seja, equipe mediúnica. Ele espera que esse grupo que se desincumbe desses deveres com a espiritualidade superior não seja apenas um grupo, seja uma equipe. Então ele fala equipagem ou equipe mediúnica. Então, primeiro, na abertura, ele já dá a indicação do que a espiritualidade superior espera daqueles que se reúnem em uma sala mediúnica, que sejam uma equipe. Tudo isso que estava embutido na prece da nossa irmã, de amor, fraternidade, homogeneidade nos sentimentos, nos pensamentos, que foi a prece da nossa irmã. Então, o título é Equipe ou Equipagem Mediúnica. Grupo tem muito por aí. Então, fazendo a revisão para Barreto e alguns, rápido, né, para a gente entrar no coisa, a gente abriu o Barreto falando, ele vai falar sobre essa equipe de 10 pessoas. Abre com o dirigente, então todos os integrantes, né, ou quase todos, que ele não vai trabalhar todos, nominalmente, ele vai dando destaque à influência moral. Por isso que a gente está sempre remontando ao Livro dos Médiuns. Não sai do Livro dos Médiuns, André Luiz. Influência moral, capítulo 20, depois a influência do meio, capítulo 21 do Livro dos Médiuns. Então ele vai dizer o quê? Raul, o dirigente, é médium, intuitivo, mas dá todo o destaque à influência moral de Raul para que possa ser o dirigente. Já foi discutido isso na última e está gravado lá, se você quiser depois rever. Aí como falamos de Eugênia, onde todos nós é lugar comum compreendermos que o médium consciente, Kardec chama médium intuitivo, mas no movimento espírita se popularizou como médium consciente, que é a grande e imensa maioria dos médiuns que estão na sala mediúnica ou não. Então também falamos de Eugênia e vai ter um capítulo, que é o capítulo 6, onde vai trabalhar, ele vai esmiuçar a faculdade mediúnica consciente. E agora vamos então, fizemos esses dois, e hoje falamos também de Anélio Araújo, que André Luiz falou aqui, que é um médium clarividente, clareaudiente, e na psicografia. A gente vai ver uma importância imensa nos capítulos futuros da diferença dele para a irmã Celina. Vocês vão ver que parece igual, mas não é. Então, ele é, na linguagem de Kardec, ele é portador de uma dupla vista, Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, Kardec já fala que esse Anélio Araújo é vidente, é audiente e médio de psicografia. Mas ele é igual a Chico? A gente vai ver. Ele é igual a Celina, que é ali embaixo? Não. Então,
vai ter capítulo para isso, a gente vai ver a diferença, porque aqui um recebe positivamente detalhes, nomes, e o outro não recebe. Aí então vamos agora, já fizemos esse breve resumo, vamos começar de onde nós paramos, que é falar agora do médium sonambúlico Antônio Castro. Falamos de Raul na última aula, Eugênia e Anélio. Então vamos lá. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: este é o nosso colaborador, Antônio Castro, moço bem intencionado. Sempre ele está dando destaque, né? Não é à toa que a influência é moral. Moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se, a gente chama médio de desdobramento, desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores cuidados, de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Eu vou ler o parágrafo todo, depois a gente abre para comentário, vamos analisar, enfim. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos a ação. Quando empresta o veículo, corpo físico, a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física, será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Então eu vou ter que contextualizar aqui, embora vai ter capítulos, repito, que vai falar sobre isso. Nesse caso de Antônio Castro vai ser o capítulo 11. É um capítulo dedicado só a ele em ação. Mas a gente, para não ficar só lendo, a gente vai ter que comentar. Então, o que é que ele diz primeiro? Que ele é um sonâmbulo. Vamos pegar aqui as faculdades de Eugênia, Raul, foi o que a gente leu semana passada, Raul primeiro, Eugênia, médio consciente e Anélio. Todos esses aí são aquilo que está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente a influência dos espíritos é médium. Mas existem aqueles onde a faculdade está mais patente, os fenômenos são robustos e regulares. Então, em Eugênia e em Anélio, em Eugênia funciona assim, corrigindo. Anélio e Antônio Castro já entra aquilo que é chamado por Alexander Aksakov em 1890, quando ele cunha a palavra que o movimento espírita pegado do cientista russo ia popularizar de uma maneira negativa. Ele vai dizer que Antônio Castro e Anélio são portadores de faculdades anímicas. Então, o que está lá no Livro dos Espíritos, Kardec chama isso de emancipação da alma. Então, por quê? Clarividência e clareaudiência, quem vê, é ele que vê. Veja como é uma ciência. Porque Anélio Araújo, para a gente voltar a isso aqui, clarividente, clareaudiente, vidente e audiente. A gente já sabe que esses nomes aqui eram os nomes da parapsicologia da metapsíquica, que André Luiz está utilizando. Kardec usou vidente e audiente, fica muito mais simples para a gente entender, a gente compreender. Quem vê é ele, é a alma que vê. Ele não vê com os olhos nem com o ouvido, é óbvio, né? A gente já sabe disso. Não vai ter que ficar voltando o Livro dos Médiuns sempre. Então a gente sabe que é a alma que vê, por uma propriedade do perispírito. Foi 4 aulas para isso. Uma expansão, então, da propriedade do perispírito, e ele vê o desencarnado ou ouve os seus sons. Então é uma faculdade anímica. Por isso que Kardec coloca a vidência no Livro dos Médiuns como uma faculdade é a própria alma que vê. É a alma que vê. Entretanto, aí já começa a pegadinha, que o próprio Kardec já vai dizer com outras palavras, que a gente vai ver nesse livro, medianímica. No Livro dos Médiuns também. Ou seja, mediúnica e anímica. Por quê?
Anélio Araújo, digamos aqui, eu sou médium como Anélio Araújo, vidente, audiente. Eu posso ver os espíritos, digamos, eu não sou, mas eu poderia, nesse exemplo, ver as entidades e ouvir o que elas estão falando. Mas aquilo é para mim. Mas, digamos, eu vejo uma entidade e ouço o que ela quer me dizer, né? A linguagem do pensamento, né? Embora os espíritos, muitas vezes, estão lá verbalizando, porque não conhecem, né? São espíritos ainda que ignoram que o pensamento é a linguagem universal. Então, eu capto o pensamento, aí o espírito vai dizer, manda um recado para a Anne. Aí a faculdade deixa de ser apenas anímica, anímica de alma, da própria alma, que a alma é o quê? Espírito encarnado. Espírito é o quê? Desencarnado. Livro dos Espíritos. Tradução. Então, se ele manda, aí eu digo, Anne, tem uma pessoa assim, que está me dizendo assim, assado, que foi para você. Você reconhece isso? Aí Anne vai dizer, se não for um mistificador, né? E se eu conseguir interpretar bem? Rapaz, é meu pai, meu parente, meu que for. Bom, então eu vou traduzir o recado para ele. No caso de Anélio, que é diferente de Celina, ele traduziria como? Porque ele não é psicofônico. Ele é clarividente, vidente, qual é o termo mais fácil, Kardec, audiente e médio de psicografia. Aí ele ouviria, muita gente se confunde, pensa que é médio psicofônico, mas é médio audiente. Ele ouve, o recado para a Anne, nesse exemplo, me dê um papel aí, um lápis, e está escrevendo. Psicografando, tudo passa pela mente. Né? Ele vê, geralmente é muito comum, quem vê, ouve. Os espíritos são quase... Então, vê, Anélio Araújo é assim, vidente, audiente, é dele. Aí não se caracteriza como médium patente. Por isso que Aksakov, quando faz isso, e Emmanuel e os outros vão trabalhar, André Luiz vai usar muito isso, a palavra anímica, não como um defeito do médium. Então a gente aprendeu isso no livro das obsessão. O animismo está em todos os médios, em Chico Xavier, em qualquer um, porque ele é uma alma que pensa. Capítulo 19 do livro dos médios. Todos nós somos uma alma que pensa. Então, se eu capto o pensamento de alguém, o filtro, que é a minha mente, passa pela minha mente, com o meu colorido, do meu gesto de falar, com o meu jeito de falar. Então, mas o conteúdo eu reconheço, a Anne podia dizer, mas tem umas palavras aqui que não condiz, muito comum em Chico, né? Ele nunca me chamou de papai e de mamãe, como o vizinho meu lá, só chama, as filhas só chamam o pai pelo nome e a mãe pelo nome, nunca chamaram de mãe. São pessoas que eu gosto bastante, meus vizinhos. Eu achava estranho, mas eles me chamam, o costume da família. Então, aí chegam dessas meninas que desencarnam, papai, paizinho, né? Era muito comum, Chico, paizinho. Se fosse na Bahia era painho, mainha. Mas em Minas Gerais é paizinho, mãezinha. A pessoa voltava, Chico, é meu filho. Mas ele nunca me chamou de paizinho. Chico pegava a borracha, tá lá no livro, tem aqui a biografia. Onde é que foi que tá errado? Apagava, como é que ele chamava? Anne. Então bota aqui Anne. Acabou. É seu filho, você reconhece? É porque tem detalhes, tem isso. Que Anélio não pode passar. A gente vai ver. Ele não tem condição de passar. Detalhes, assinatura igual, que ele não tem. Mas a gente vai ver Celina que tem. Então, ele vai passar aquilo ali. Então, veja que é uma ciência. A faculdade é anímica. É eu que vejo, é eu que ouço. Mas eu posso me tornar um médium patente. Ou seja, um espírito vem associar aquilo que eu tenho, que é a faculdade de ver e ouvir os espíritos, e passar um recado para a Anne pela psicografia. Aí se torna uma faculdade medianímica, ou seja, mediúnica, porque há um espírito desencarnado, e anímica, porque aquele conteúdo é meu. Aí você vai para um grupo mediúnico, muitas vezes a pessoa dá trabalho, até para explicar, para entender, dá trabalho para passar ainda também. As pessoas atribuem animismo com mistificação, que não tem nada a ver, né? Chama o médium de mistificador. Animismo como um defeito do médium, que também não tem nada a ver. Todo mundo é uma alma, ânima de alma, está encarnado, é uma alma que pensa. Então você pode chegar aqui em qualquer espírito. Quando passar pelo meu filtro anímico, vai sair com meus conteúdos. Não tem uma comunicação de Divaldo que não tenha notável. É dele.
Todas as comunicações de Divaldo tem um notável. Ele fala que não consegue a palavra está nele. Ele já encarnou com ela, ele fala. Então tudo que escreve por ele, ali é dele, é do hábito mental dele. Então o estudo é para isso, para estar embutido na prece de ânimo, para que a gente possa ser fraterno, pelo esclarecimento, pela razão, uns com os outros. Então muita gente deixa o grupo mediúnico por causa de não se debruçar nisso aqui. Antônio Castro é sonâmbulo. O que é o sonambulismo natural? É a pessoa acordar de noite, caminhar, falar, conversar. A ciência não tem explicação, mas é um fato. Então você pode ir aí, você vai ver que vai ter um monte de interpretação da ciência sem pé nem cabeça. Outro dia eu comentava na casa de Ferreira uma dessas explicações das ciências atuais, que Ferreira se acabou de rir, e agora me foge. Então, a pessoa que conversa de noite, que fala, é uma faculdade anímica. Minha esposa tinha isso. Você acessa o seu inconsciente, dorme o sono natural, seja aqui, seja de noite. Aqui ninguém vai dormir, pelo amor de Deus, deixa para terminar o curso. Mas quando chegar mais tarde a gente vai dormir, todo mundo se emancipa. A alma se emancipa do corpo. Aí minha esposa pegava e conversava, chorava, entrava num diálogo muito particular, né? Não vou contar aqui, muitos anos, 22 anos atrás, toda semana, 2 vezes na semana, psicólogo, não adiantava, nada disso. Perguntei ao médium Marcel Mariano, que era do mesmo grupo médium, ele fez uma pausa de uns 10 minutos, e a espírito Marta falou, ela está acessando, é um processo de sonambulismo, claro que é, porque ela dormia, levantava, chorava, conversava, a menina morreu, não foi culpa minha, e chorava, enfim. Aí, o espírito Marta, nunca esqueço disso, o Marcel, numa carona de carro. Quando o menino nascer, os sonhos serão interrompidos. Mas ela não está grávida, tinha no plano de engravidar. É namorada. Não é que tomando anticoncepcional ela engravidou. Engravidou. E a menina, no mundo espiritual, se apresentou para mim. Eu nascerei como homem. Quero que você coloque meu nome como João Vitor. Eu falei, estou ficando maluco. Por que você toma anticoncepcional? 2 meses depois, era aquele anticoncepcional de farinha que virou um processo no Jornal Nacional. Eu guardo até hoje que ali é uma bênção para mim, porque através daquele anticoncepcional nasceu João Vitor, com corpo de homem, né? Embora foi um espírito que veio e já transitava. Eu vi ele como mulher em desdobramento. E ele falou, eu vou nascer como homem, é uma necessidade minha, e quero que você coloque meu nome como João Vitor. Eu falei com isso, falei no grupo na época, mediúnico. Então, quando a irmã Marta falou, quando a criança nascer, os sonhos serão interrompidos. Nunca mais. 22 anos, meu filho tem 18. Minha mulher teve um processo de sonambulismo natural. A criança que morreu, ela se achava com culpa. Deus deu a oportunidade de ela colocar no mundo. João Vitor é o nosso filho. Se interrompeu, o psicólogo não deu conta. O médium, eu fiz uma pergunta, o espírito disse, mas ele não está grave. Estava mesmo. O espírito fez uma pausa de 10 minutos. Eu, Francisco Souza, Marcel Mariano, pegando a carona, após um grupo mediúnico. Veja o que é um médium seguro. Agora, é esse o processo que a gente vai ver de sonambulismo. A gente vai dormir na mediúnica, para que Antônio Castro se desdobre, como tem muita gente que estava dormindo, roncando. Aí eu sou sonâmbulo, eu me desdobro. O movimento espírita vai popularizar isso como médium consciente. Kardec chama de médium mecânico. Quando você pergunta àquele que estava dormindo, e o que é que você pode trazer para a gente? Porque quando minha mulher dormia, ela levantava o corpo. Ela acessava o seu inconsciente, ela como alma, se emancipava, acessa o inconsciente dela, né, no perispírito, né? E o corpo levantava, gesticulava. Aí eu fui orientado pelo psicólogo, não interrompa, não bata. Fique só controlando os movimentos dela para não se machucar. É o sonâmbulo natural. O sonâmbulo na mediúnica é isso? É isso que os dias esperam de Antônio Castro? Que ele fica roncando? E depois, quando você pergunta depois, eu vi uma casa, eu vi uma paisagem dessa que está atrás de Carme, eu vi isso, sem pé nem cabeça? Não é isso. Eu não vou me aprofundar, mas deixe quem quiser comentar a partir disso aqui. Falamos de Antônio Nélio Araújo, repetimos, né? Vidente, audiente e médio de psicografia, por audiência, e Antônio Castro, que é sonâmbulo.
que é conhecido também como médium de desdobramento. Agora ele diz o quê? Que falta a ele estudos e experiências, porque muitas vezes quando ele sai do corpo, a alma, ele se comporta como uma criança medrosa diante daquilo que ele vê. Vocês com a palavra. Se entenderam, quero acrescentar, perguntar. Contar a experiência como eu contei de minha mulher. Porque isso é muito confuso. Assim, confunde o sonambulismo natural, que Kardec chama de emancipação da alma, com o sonambulismo provocado. O trabalho com Antônio Castro, faltou falar isso, é uma faculdade medianímica, mas é provocado pelos guias. A gente vai ver no capítulo 11, o mentor Clementino desdobrar ele do corpo, por passes, né, pelo magnetismo. Enfim, aí o capítulo 11 vai fluido vital que atrapalha, volta para o corpo. Mas todo mundo aqui se emancipa. Agora, se tem a capacidade de conversar de noite, isso não é doença. Não é doença. Não é. Então a ciência não entende, mas não é doença. É como letargia e catalepsia, é um grau avançado. Bezerra de Menezes vai dizer, é uma faculdade anímica. Não é doença, letargia e catalepsia. Agora, na mediúnica, vocês aí. Então, para que vocês Eu queria falar só uma coisa em relação ao sonambulismo. O meu tio, o irmão do meu pai, ele ainda está vivo, ele é sonâmbulo, mas ele não tem nenhuma ligação com religião. Ele não está ligado ao espiritismo, não está nada. E o que eu quero falar é que esse processo, muitas vezes, do sonambulismo, até pegando como base a realidade dele, do meu tio, é um processo perigoso, muito perigoso. Porque teve uma certa feita que ele estava no 12º andar, não sei direito qual era o andar que ele estava. E aí, ainda bem que ele despertou, né? Porque senão ele nem ia estar aqui para contar e o povo ainda era capaz de dizer que foi suicídio. Ele simplesmente se debruçou para a janela e ele ia. Só que nessa hora ele acordou. E aí ele conta que quando ele acordou, ele estava praticamente no peitoril da janela. Ele acordou, não sabe como, mas ele acordou e saiu desse estado. Então, na realidade, é um processo muito perigoso. Ainda mais ele que não tá nem aí para a questão espiritual. Não sei agora, né? Porque já está idoso, bastante idoso. Viu aí? Esse aí, ele tem todos nós temos a capacidade, né? Que a gente dorme e sai do corpo, é um processo natural. Agora, ele tem aquilo mais avançado, aquilo que a gente se caracteriza como algo patente, a maior facilidade desse desdobramento. Aí foi natural a saída, a questão que foi provocada por quem? É por isso que ele fala aqui, quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Na mediúnica, os médios, pegar o destaque que a Anne deu na última fala, é chamado de médium inconsciente. Né? Eu não me recordo de nada. Quer dizer, mas nesse processo, alguém que não é espírita, né, como seu avô, que não tem esse conhecimento, mas que é uma alma encarnada, sai do corpo, aquele aí foi provocado. Porque se ele não tinha predisposições suicidas, isso ele foi, o corpo dele ficou à mercê pela essa possibilidade de emancipação que ele tinha a entidades agressoras dele, como Divaldo Franco, que não podia mais dormir. Ele não dormia durante a vida dele em andar alto. Ele foi dormir, junto com jovem, né, 20 e poucos anos, junto com Nilson de Souza Pereira. Ele sai do corpo, a emancipação pelo sono normal, e o espírito projeta na mente dele que o quarto dele, onde ele estava hospedado, estava pegando fogo. Ele assustou-se, olha só, ele desdobrado, espírito conversando com os desencarnados, aquilo, como ele tinha faculdade, ele levantou o corpo dele na cama. Quando levantou na cama, ele pisou nas costas do primo, ele narra isso, né? Pisou nas costas do primo, abriu a janela para se jogar do 3º andar. Ele se batendo nos braços, o corpo dele, Nilson de Souza Pereira, já desencarnado, segurou ele pelo meio e arrastou ele para dentro.
Duas coisas que ele vai dizer nessa época. Dirigir carro, que era o sonho dele, ele desistiu, porque ele era vidente e audiente. Então os espíritos pulavam na frente dele, ele dirigindo gritava, xingava ele largava o volante. Então ele desistiu, e por essa capacidade, toda vez que ele... Isso foi no começo, não estou falando agora. No começo das faculdades dele, ele fosse hospedar na casa de alguém, ele trancava tudo e pedia ao câncer para arrastar a cama para distante daquilo ali. Porque ele não tinha controle ainda sobre a faculdade, essa faculdade que é um transe sonambúlico. Outro aí quer comentar alguma coisa? Não, eu queria falar o seguinte, eu conheço essa parte aí de sonâmbulo, mas como você mesmo falou aí, pessoas que dormem, tá dormindo, levanta, faz coisa, vai para um canto, vai para outro, e fala, conversa, dá recado, faz meio monte de coisa, daqui a pouco, deita. Eu tinha um pessoal lá no sítio lá, que era um parente da gente, que se levantava, ia pro quarto do pai, chegava lá, daqui a pouco o pai acordava, ele dizendo que queria mijar e coisa, era essas coisas todas aí. Mas uma coisa que eu nunca vi, sério, que eu nunca assisti, foi em mediúnica. Mediúnica eu nunca presenciei esse sintoma do sonâmbulo, receber um espírito ou se levantar da mesa e ficar sem saber o que fazer, essas coisas eu nunca vi, não. Não sei se tem, né? Mas eu nunca vi. É porque naquilo que a Anne falou na última, naquilo que tem, há pesquisa sobre isso, a federação, a de um médico carioca, eu tinha um livro da Isabeia há muito tempo, que fez pesquisa, ele coloca no Rio de Janeiro, onde ele pesquisou, ele põe assim, digamos, 100 pessoas, é assim que ele coloca, 100 médicos ostensivos, né, como a gente chama. 90% é consciente, 10% 15% é semi, como Kardec chama, semiconsciente, e 5% é o inconsciente, ou sonambúlico. O problema, aqui a questão que André Luiz está usando os termos daqueles pesquisadores pós-Kardec. Antes de Kardec, durante e pós. Kardec chamou isso de médium mecânico. O movimento espírita ia popularizar como médium inconsciente. Aí ele sobe na mesa, ele chuta, aí você pergunta depois. Ele pega o lápis, aí pergunta na avaliação, né? Poxa, o que é que você fez? Você chutou a mesa, derrubou as cadeiras. Rapaz, eu sou médium inconsciente. Se fosse um cientista naquela época, eu sou médium sonambúlico. Eu tenho uma psicofonia, é também chamada de incorporação. Leon Denis vai usar esse termo, né? De incorporação, que o movimento espírita não utiliza, né? Porque para não associar, achar que o espírito entrou no corpo. Então, a gente não, mas Leon Denis, e aqui a gente vai ver também isso, André Luiz traz isso, incorporação, porque ele está usando o corpo, já. Você viu o que no médio Eugênia? Anne é igual a mim, médio consciente ou intuitiva. A gente entra no transe. A gente fecha os olhos, concentrado, a prece, expande o perispírito. As ondas mentais se expandem. O guia traz a entidade projeta as imagens dela, o seu pensamento, que é a imagem, em nós. Aquilo atinge o meu cérebro, o meu sistema nervoso. Aí ele quer dizer um palavrão para você, Jailson. Eu sou médio consciente, você sabe. Se eu deixei o palavrão, cabe ao dirigente me chamar a atenção, com carinho, fraternidade, mas dizer: Sérgio, você é médio consciente. Você tinha capacidade para controlar, não vazar o palavrão. Eu sei que a entidade queria ofender Jailson com o palavrão, mas se você é médio consciente, as palavras se formaram no seu sistema mental e o seu sistema nervoso, você não se afastou do corpo total, você se expandiu. Então não é desculpa. Mas o médium consciente pode usar essa desculpa. A gente vai ver em Celina, aqui, e no capítulo dedicado a ela, que acontece aquilo com Divaldo e com o avô. Por que é que nem todo mundo é médium inconsciente ou sonambúlico? Por causa disso que acontece com o avô dela. Você pega o avô de Carmen, bota ele na mediúnica, ou do tio, põe ele na mediúnica. Divaldo no começo, por que que Divaldo botavam tatames, né? Abafa o caso. Mas os amigos, né, lá do projeto, a gente multiplicava muitos anos, uns 4, 5 anos, falaram no começo, seu Léo, onde Divaldo fez tratamento espiritual, desencarnou tem uns 2 meses, 97 anos. Como eu gostava de conversar com seu Léo. Luz e Caridade, quando eu ia fazer palestra lá no Barbalho. Divaldo tem as fotos, Divaldo novinho, fazia tratamento espiritual lá. Tinha que botar tatame, Anne, na mediúnica.
Porque ele, como médium mecânico ou sonambúlico, os espíritos tomavam, ele não tinha controle, é natural, se jogavam no chão, entidades zoantropizadas como lobisomem, aí botava para ele não se machucar, para que não traga prejuízo à sua organização física. Natural que Divaldo não ficou assim. Porque ele estudou, o que é que falta aí, Antônio Castro? Maiores estudos e experiência. Então Divaldo não é melhor do que ninguém. Porque à medida que ele foi estudando, e na época não tinha égide, não tinha nada, ele tinha que perguntar tudo aos guias. Mas por que eu estou assim? Eu vou enlouquecer. Ele fez tratamento no Barbalho. Seu Léo conversava no gabinete dele quando eu ia para lá, que era um arquivo vivo. Aos 97 anos desencarnou, né? Seu Léo. Quer dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Então tinha que botar tatame junto das mesas, porque se ele caísse, ele não batia a cabeça. Até que ele teve o autocontrole das suas faculdades e não precisou mais disso. Então, o dirigente tem que ser esse paizão, esse Raul. Porque se todo mundo ele faz isso, ele põe para fora, não vai ficar ninguém. E o pior é que o dirigente vai ser responsabilizado quando voltar para o mundo espiritual. Belarmino, né? Livros Mensageiros, né? O dirigente que botava as pessoas para fora porque ele queria todo mundo no padrão, né? E depois ele está lá buscando um padrão de calma, que ele não consegue ter calma nem para pensar no mundo espiritual. Está no Livros Mensageiros. Então, Jailson, isso aí tem muito também, desculpa, se o dirigente conhece os seus integrantes, que está sendo elencado aqui, Mário Sérgio e Ania é consciente, vazou o palavrão, o que Jailson falou, pontapé na mesa, tem que ser chamado, com carinho e atenção, mas tem que ser chamado. O que é que está acontecendo? Você está em descontrole, né? Você é cheio de problema em casa. Agora, se eu sou médium inconsciente e Anne, e o dirigente sabe, as faculdades são patentes, como é que controla isso? Aí é o capítulo 6. Mas só para antecipando, é a força moral. Né? A luz afasta as sombras. Então você pega um espírito obsessor, Anne é médium inconsciente, ela se afastou do corpo, entregou o seu corpo. Chico Xavier está em comunicação espírito violento. Chega Herculano Pires, desencarnado. Chico, uma mãe precisa escrever para o filho dela. Aí ele vê nos espíritos na faculdade fantástica. O corpo dele, ele ao lado, o obsessor utilizando o corpo dele. Então escreve com o nome igual, fala igual, muda o rosto, transfigura, porque o espírito está como se tivesse encaixado no corpo físico. E Chico e Emmanuel vigiando. Aí ele olha para Emmanuel, pode ir com ele, pode ir. Você não tem controle sobre o seu corpo, pelo cordão fluídico. Chico foi para o umbral. A mãe queria socorrer o filho no umbral, que não via ela. Chico psicografa no umbral, médium no umbral. Ao mesmo tempo que o corpo dele está na mediúnica, ele psicografa uma carta de uma mãe para um filho no umbral. Veja as possibilidades da faculdade mediúnica. A gente não conhece nada. Como é que eu estou atuando na mediúnica, o guia me desdobra, me leva para atuar em uma mediúnica no umbral, e o meu corpo sendo utilizado para o outro. Cabe para todo mundo isso? Não cabe. Ivone cansa de dizer, Chico tem mais de 2000 anos de mediunidade. Nos livros dela dizia. Ele veio desde os tempos dos faraós, sendo médium. Como é que a gente vai ser assim? A gente está só ensaiando, eu estou só no exercício embrutecido. Se Deus me permitir, se eu perseverar, para que eu possa ter uma melhor faculdade na próxima. Mas nessa é só um treino. Não tem nem sequer 1%. Então, é isso aqui, é tudo que foi falado, Jéssica. Então, bate no tio dela, bate naquilo que a Anne falou. O mínimo é inconsciente. Porque se botar todo mundo, o que é que vai acontecer? A pessoa cochila no ônibus. Vamos botar aqui. Cochila no ônibus. O obsessor de alguém que está no lado chega. E aí, eu estou desdobrado, sou médio inconsciente, me emancipo, ou sonambúlico, como está o termo. O espírito utiliza. Aí não sou eu no sonambulismo natural, acessando o meu inconsciente. É o outro espírito acessando a minha memória, a minha mente, o meu corpo. E aí ele levanta, esmurra o rapaz do lado, eu vou parar no manicômio da cadeia. Por isso que a humanidade não pode ter. Aliás, a gente vai ver isso no capítulo 6. Não dá para ser todo mundo médio consciente. Ah, mas eu queria receber meu parente assinatura igual, falando igual. Não dá.
Você sentar no banco de praça, Jesus, pra gente continuar aqui, só para terminar aqui a fala. Chico, a mulher senta, fumando um cigarro atrás do outro, vai para Minas Gerais, quer se divorciar. O Brasil não aceitava o divórcio, causa de muitos suicídios no Brasil. Porque a ditadura militar não permitia, junto com a igreja, o divórcio. Causa de muitos suicídios, principalmente de mulheres. Então, ele tá lá, isso é histórico, né? O Espiritismo que diz. A mulher fumando. Chico está sentado, ela não sabia que era Chico. Nada. Ela quer se separar. Já estava... O marido não permite, capitão. Aí Chico entra em transe no banco de praça. Minha filha, não envergonhe o meu nome. Ela olha, Chico está transfigurado, a voz... A mulher olha, a mulher de 40 anos. É meu pai? Mas como é que pode? Meu pai está morto há mais de 10 anos, capitão do exército. Não envergonhe o meu nome. Filha minha, não se desquita. Não envergonhe o meu nome. A mulher começa a discutir com o pai, daqui a pouco o pai sai. Entra a mãe. Não ligue para seu pai não, meu filho. Ele continua o mesmo turrão. Chico fica com a voz feminina e o rosto. A mulher, mamãe, se separe mesmo. Se esse homem não presta para você, homem é igual a biscoito. Vai 1 e volta 18. A mulher, Chico, a mulher abraça Chico na praça, abraça Chico e vai se separar do marido e vai buscar estudar. Chico sai do transe. Chico beneficiou. E se fosse para matar ela? E se fosse para ofender? Se ela tivesse com ideias suicidas? E o Espírito diz assim, se mate mesmo, viu? Você tem problemas demais. Não vai ter solução, se mate. A mulher sai e se mata. Dá para todo mundo ser inconsciente, Anny? Não, de jeito nenhum. Não dá. Movimentando-se algo, mas o assistente estacou diante da respeitável senhora que se mantinha em fervorosa prece. Agora é outro médico. Apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Aqui ele não fala de médium principal. Não existe isso na fala espírita. Mas fala daqueles que mais se devotam. É óbvio, né? Não é privilégio, é merecimento. É devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século, 50 anos de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Cada ensinamento. 50 anos em lutas morais, para estar ali sentada na sala mediúnica. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Palavra comum de Ferreira, que é meu vizinho. Sérgio, renuncia, Sérgio. O médium tem que saber renunciar, não é isso, Ferreira? Às vezes renunciar até falar. Deixe que os outros falem e fique em silêncio. Porque quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Eu aprendi isso com ele. Ele falando para mim, né? Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo com quem se consociara em tarefa de sacrifício. Pô, a mulher já se casou com a esposa de André Luiz, com alguém que ela fez como sacrifício para ajudar aquela alma. E o marido a trouxe consigo legiões de espíritos ignorantes e dessa miséria moral. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades, ele vai usar a palavra, medianímicas, mediúnicas e dela mesma, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças